Um dos argumentos que a acusação usou foi a automutilação. Você vai assistir esse A vídeo depois? automutilação não salvaria um deles. Porque a automutilação, o que você é? Que nada mais é. Você tirar um recurso que você já dispõe no seu corpo e reintroduzir. Por exemplo, você pode cuidar da sua perna, tem vitaminas que você já dispõe, que seu corpo já tem à sua disposição, você ingere eles novamente, ou seja, não muda nada. Sua reserva é a mesma. Você ainda adiciona um trauma no seu corpo, porque quando você abre um corte, seu corpo desvia proteínas e energia para fechar aquele corte. Então você sarar, para te proteger de infecções. A automutilação não seria uma boa saída. Você só estaria manipulando os recursos, você só estaria enganando o seu estômago e você não salvaria. Você apenas criaria um trauma dentro do seu próprio corpo, o que não ajudaria. Outro argumento foi, por que não esperar o primeiro morrer? A morte por inanição, o que é? O corpo para de funcionar, a pessoa morre por não possuir mais nutrientes. Se a pessoa morre disso, o que você vai tirar dessa carne? Muito pouca coisa. Para não dizer nada. Então, se a morte por inanição, a morte por falta de nutrientes, por falta de substâncias que mantêm a vida, por que eu vou esperar a pessoa morrer para comer, sendo que lá não vai ter nada? Ou praticamente nada que me ajude a sobreviver. Vou citar agora um trecho de um texto de Platão, chama Platão e a Alegoria da Caverna. É do livro A República, o livro 7. Platão ele simula um debate entre Sócrates e um outro personagem, onde Sócrates tenta mostrar como que é a vida na caverna. Sócrates pede para que outro personagem feche os olhos e imagine pessoas presas em uma caverna. Que essa caverna, o topo dela é exposto, onde entra a luz. E a sociedade em cima da caverna projeta sombras dentro da caverna. O que seria a vida dessas pessoas na caverna, se não a interpretação dessas sombras? Vocês falaram que a decisão foi racional, foi democrática. Sim, eles estão interpretando a sombra da sociedade que eles tinham em cima deles. Não significa que eles estavam na sociedade. E sim, que eles usaram a interpretação da sombra da sociedade que eles um dia viveram. Naquele momento, estavam isolados dela, tinham comunicação, mas estavam isolados em questão de ajuda. Pediam ajuda. Tem algum juiz, algum funcionário público? O que eu faço? Ninguém se manifestou. Algum religioso? O que eu faço? Ninguém se manifestou. Então, por essa omissão da sociedade que agora quer julgá-los, a sociedade que se omitiu outrora, agora quer julgá-los e puni-los. Platão fala, eles agiram interpretando as sombras que a sociedade projetava. Eles vieram de uma sociedade democrática, tinham essa sombra, tentaram aplicar a democracia na hora de resolver uma situação adversa. Falaram que o sacrifício do Roger feria o senso de coletivo. Se a maioria não é coletivo, o que é coletivo? Eu não sei. Se a maioria não é o coletivo é o todo. Mas se a maioria não representa mais o coletivo, o que seria? Um presidente é eleito pela vontade do coletivo. Só que não é todo mundo. Ninguém é eleito com 100% dos votos. É eleito com uma parte. Então, se a maioria não tem poder para representar o coletivo, quem tem? Quem representa esse coletivo? Quem é porta-voz desse coletivo? Vocês citaram que eles teriam vergonha de se expor. Por que alguém teria vergonha de se expor sendo que 90% da população não apoia? Por que alguém teria vergonha? Eu não teria vergonha de sair na rua sabendo que 90% da população brasileira me apoia o que eu fiz. Não necessariamente o que eu fiz, mas apoia o fato de eu ter tentado sobreviver, de ter lutado pela minha vida. Como que eu vou sentir vergonha disso? Sentir vergonha de ser admirado por 90% da população. De 90% da população se manifestar em minha defesa. Trazendo para o caso da sociedade brasileira, uma população que muitas vezes é omissa. Uma população que é extremamente omissa. Se 90% dessa população se manifesta a meu favor, por que eu vou sentir vergonha? Comentaram também de abrir exceção. A Constituição brasileira não vai abrir exceção. Essa exceção já existe. É o artigo, se eu não me engano, 24 a 23, que está mais à frente, que chama-se Estado de Necessidade. Essa exceção já existe. Não vai abrir jurisprudência nenhuma. Ela já existe.
Falaram também de não levar em conta a opinião pública. No Brasil, todo crime contra a vida vai a júri popular. Então, a população tem sim voz. Ela tem sim que ser ouvida e levada em conta. Não decidir, para isso existe o júri, mas a população tem que ser ouvida. Duvidaram do relato, falando que combinaram a história que iriam contar. Temos que trabalhar com a história que nós temos. Teve nenhum caso vem a júri sem ter tido uma investigação também. Não foi só interrogatório, teve uma investigação. Faltas de provas ou não, é o fato que nós temos. Temos que trabalhar com isso. Não adianta ficar, mas se combinaram, mas se fez isso, se fez aquilo. É o fato que temos e isso que temos que trabalhar. Citaram o exemplo do acidente de avião que aconteceu em uma região gelada, alguma coisa do tipo. Um acidente de avião não precisa matar as pessoas. A queda do avião mata. Você não tem que matar ninguém para comer. Só o fato do avião cair já mata alguém. É só você, o trabalho que você tem é tirar o cara das Ferraris e consumir a carne. Na questão de sobrevivência. Silêncio. Na questão de sobrevivência é isso. Você não precisa atentar contra a vida. Essa vida já foi tirada. E, bom, agora eu vou apresentar os dados da defesa. Essa foi apenas a contra-argumentação. Primeiro, gostaria de enumerar o conceito brasileiro que nós temos de direito, segundo os autores Damasio, Mirabert e Celso Delman. Crime é o fato típico e antijurídico, ou seja, também culpável, isto é, reprovável. Relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Mas, se existir uma causa que justifique o fato, deixa ele de ser crime. Praticar o fato típico em estado de necessidade ou em legítima defesa, por exemplo. Ou seja, o estado de necessidade tira a característica do crime. Gostaria de citar também a definição de alguns psiquiatras, psicólogos sobre o estado do pânico. Estado do pânico. Instala-se um estado de necessidade de punir, de fazer com que alguém pague pela situação em que foram colocados. Ou seja, o emocional tem que ser um fundamento nisso. O fato de eles terem apelado para essa solução que, pelo senso da acusação, pode ser uma solução brutal, você matar alguém em vez de esperar essa pessoa morrer, tem sim um fundo emocional. Pessoas quando ficam presas em elevador, com claustrofobia, ficam violentas. Por que uma pessoa presa na caverna, beirando a morte, não pode também ficar com distúrbios, não pode se sentir perturbada e ficar um pouco violenta também? Não, e no livro não fala que foi violento, foi um consenso. O próprio Roger sugeriu aquilo. Dentro disso, vou citar também o conceito de conduta. É necessário que a ação seja voluntária e consciente, não se considerando a ação ato meramente reflexo ou inconsciente. O seu estado psicológico pode, sim, deixar... desculpe, me atrapalhei. O seu estado psicológico pode, sim, tirar a sua razão de foco e levar a emoção.